100 mil menos 99.990. 5 gato pingado. Então tá, gente, gravando aula do dia 18 de janeiro, aula 3, aspectos fisiológicos integrativos, né? Parte 2. Então tá, o professor Leonardo Ribas fez 2 questões super interessantes. Vamos começar a aula, essa parte da aula já respondendo a ele, assim. Vou começar pela segunda, então, de como calcular o custo de transporte, né? Voltando um pouquinho. Então, eu vou botar lá o slide e, ao mesmo tempo, a gente vai conversando. Para começar assim, Léo, o cálculo do custo, ele advém, na verdade, tu não precisa ter outra medida, tá? O que tu precisa para fazer todos aqueles procedimentos, para chegar no custo de transporte, é ter uma medida em pé, tá? Depois disso é igual, as coletas são iguais de qualquer coisa. E aí o que tu vai, é o processamento que tu vai fazer um pouquinho diferente, né? É o processamento. Cheio de janela aberta. Deixa eu ver até se eu mostro isso. Não vou falar muito de eficiência hoje. Não, mas vamos lá. Olha só, Léo, eu não tenho aqui a parte matemática, mas é bem simples, tá? Não é complicado mesmo. O que acontece? Advém lá do consumo de oxigênio, né? A medida central vem dali. E aí o que tu tens que fazer? Tem que, primeiro, subtrair pelo valor em pé. Tá? Então, tem que começar por essa subtração, porque senão depois tu não consegue fazer ela bem. Primeiro passo. Então, tu vai ter ali já um consumo de oxigênio líquido, tá? Que é esse subtraído. Depois, o que tu faz? Tu transforma o mililitro quilograma minuto para joule, segundo aquele valor. Só que o que acontece? Esse valor varia um pouco segundo o HER, tá? Que é VCO2 por VO2. Então, na prática, tu tem que coletar um bom VCO2 para poder fazer essa transformação. Só que o número, a constante, eu não lembro de cabeça. Eu sei que ela varia segundo o HER. Tu joga lá o HER. Então, se for 1,1, que o cara está usando muito carboidrato, vai implicar num valorzinho um pouco maior daquilo lá. Mas é uma multiplicação de uma... Eu tenho até a planilha em Excel, tá? E até parte do exercício que eu quero dar para vocês até disso. Ou, às vezes, quando a gente não tem um bom VSO2, o que a gente faz é deixar um valor fixo dessa constante de transformação. Tá? O valor fixo a gente usa para caminhada 20,9 ou para corrida, agora me deu um branco, 21,9, eu acho. Talvez o da caminhada está errado, então. Mas é em torno de uns 21, que tu vai multiplicar aquele valor de VO2 por 21, e aí ele vai sair em joule, tá? Usando essa constante. Só que o que acontece? Claro que varia um pouco. Ele varia de 19 a 23, essa constante, né? Ela não é tão constante assim. Ela varia um pouquinho. Só que quando tu não tem um bom VSO2, isso nos aconteceu durante vários anos. Agora não mais, porque o K5 é muito bom. Mas nos equipamentos anteriores, aqueles do mestrado, a gente não confiava muito no VSO2, era muito louco. Então a gente usava uma constante, transformava para joule e ficava que era esse, era 20, agora não lembro, 20,9, 21,9, tá? E, multiplicando por isso, eu vou ter joule quilograma minuto, tá? Aí o que acontece? Eu tenho que dividir por 60, tá? Dividindo por 60 fica joule quilograma segundo, ao invés de minuto, tá? Dividindo por 60, porque é pegar o minuto e dividir em 60 partes, me dá por segundo, né? Então, eu pego esse valor, divido por 60, esse é o passo, aí eu tenho joule quilograma segundo, tá? Dividindo por 60, e aí depois, o que eu faço? Deixa eu ver se eu lembro. Joule por segundo, aí está em joule por segundo, né? Aí o que eu faço? Eu divido pela velocidade. Divido pela velocidade. Só que tem um truque aí no meio. Essa velocidade tem que estar em metros por segundo, que é o que a gente geralmente não usa, né? Mas
Tem que estar em metros por segundo. Então, se está em quilômetros por hora, eu tenho que dividir por 3,6. Aí eu pego essa velocidade que está em metros por segundo, né? Vou chutar lá, né? Se eu tenho uma velocidade de uns 15 km por hora, isso aí vai me dar uns 3 e pouco metros por segundo, algo por aí, tá? Em torno de 3 metros por segundo. Eu pego esse valor em 3 metros por segundo e divido, tá? O valor lá anterior. Aí eu tenho joule, quilograma, metro. Tá? Mas isso tudo está no Excel e eu vou fazer vocês trabalharem mesmo. Tá? Até a pergunta foi boa, porque isso aí eu não falo mesmo em aula e o pessoal bate a cabeça e tal. Então, vai ter um trabalho sobre isso, onde vai ter o passo a passo para vocês fazerem e vai ficar um pouco mais simples. Aí vamos para a primeira pergunta. Aí tu perguntou sobre o conceito mesmo, né? De economia ou o custo de transporte, né? Então, custo de transporte é a melhor medida de economia, né? É a mais direta. A gente, em um dado momento, falei isso, né? Então, é a melhor medida de economia que a gente tem é o custo de transporte, esse que a gente mostrou aqui, né? Bom, que precisa subtrair o valor em pé, né, do consumo de oxigênio em pé, precisa transformar em metros, que agora tu perguntou, eu fiz um resuminho assim do que precisa fazer, precisa também considerar o substrato, né, para transformar mililitro em joule, né, segundo a entalpia de combustão. E, bom, aí tendo esse valor, eu tenho o melhor dado de economia, eu sei a economia do meu corredor, do meu aluno que está caminhando, tá? O que ele me dá? A economia é o melhor conceito do quanto de energia que eu gasto para a função de caminhar ou correr. Ele tem, esse é o conceito que está ligado à função, né? E aí temos que lembrar, mas que função? Sim, a função primordial de correr é vencer distância, caminhar é vencer uma distância. Está intimamente ligado ao conceito de locomoção, não tem nada mais funcional do que isso, é o próprio conceito, né? Então, é isso, a economia vai me dar, do ponto de vista energético, como está a minha função de caminhada, né? Se eu gasto mais energia ou menos, né? Mas não é sinônimo de eficiência, que é aí que está a confusão. Então, por isso que separa. Assim, primeira coisa é, quando eu quero falar do quanto eu gasto de energia para uma dada função, quando eu quero tentar pensar nisso, ou pensar em economia, eu tenho que ver o custo de transporte, ou algo mais próximo disso que eu possa fazer, que eu possa usar. Tá? Esse é o conceito, que é diferente da eficiência. A eficiência não tem a ver com isso, que às vezes o pessoal confunde. É o que tu falou, né, Léo? Mas toda a área confunde, porque não estudam, não é o nosso foco principal na disciplina que a gente estuda, né? Mas a eficiência já tem um sentido, ele é um pouquinho mais mecanístico, assim. É como o meu organismo está transformando a energia metabólica em mecânica. Ah, mas isso tem a ver com a economia. Não. A economia tem a ver com a função final, é vencer a distância. É mais prático, entendeu? A medida de economia ela é mais prática, né? Porque tem a ver com essa coisa básica. Eu quero saber o quanto eu gasto de energia para me deslocar por volta lá na pista. Isso é economia. Pode ser que eu seja mais eficiente para isso. Ah, que bom. Mas eficiência já é algo mais mecanístico ali, né? Tem a ver com uma função anterior ali, que tem seu sentido lógico ali. Como eu transformo, o quanto de energia metabólica eu transformo em energia mecânica. A eficiência que eu penso do motor, né? Quando eu penso em combustível, eu jogo tanto lá na minha Maria Fumaça de carvão, que tem X energia ali colocada, e isso vira tanto de energia mecânica na roda lá do... Tá? Então, eu poderia dizer que a economia ela pode ser mais eficiente ou menos eficiente, né? Sim, eu posso ter um sistema mais eficiente ou menos, e a economia, claro, que pode impactar, mas às vezes não. Tá? Vou dar um caso para ti. Quando a gente bota aqueles elásticos, bang jump... Não, bang... Eu sou ótimo com essas coisas. Como é que é o nome? É o Kango Jump, acho que é o nome. Essas frescuras aí. A botinha aquela? Isso. Esse negócio aí. Eu tenho que cuidar com o palavreado que está gravando. Né? Mas tá, quando eu uso essas botinhas com esses elásticos, Kango Jump, acho que é o nome, esse negócio, Bang Jump é outra coisa. Mas assim, ó, quando eu boto esse negócio aí, o que acontece?
a minha corrida se torna mais eficiente, tá? Porque eu produzo mais trabalho mecânico, eu sou mais saltitante. Tá? É fácil de entender isso, é um bom exemplo por causa disso. Pô, eu sou mais eficiente, só que economicamente não. Eu gasto mais energia para me deslocar. Se tu perguntar para o aluno, e tu que é da prática deve saber, né, Léo? O aluno se sente, claro, cansa mais, né? Esse troço é legal, faz mais força, aí tem toda a história. Aí tem as coisas que são super boas. Mas se pensar em economia, não é bom. Ele vai, mas eu me sinto bem. Não, às vezes engana até, porque a pessoa se sente saltitante e acha que está... Mas se botar um analisador de gás nele, já se sabe que ele gasta mais energia. É menos econômico, mas é mais eficiente. Só que é uma eficiência que não é efetiva. Tá? E foi bom tu ter falado isso, porque aí que vem o segundo questão. Quando eu falar de eficiência, a partir de hoje, aqui na disciplina, vamos tentar cuidar. Assim, com meus alunos eu tenho isso. O aluno às vezes se empolga, quer falar algo mais geral, dizer, tomar um suplemento lá, o carboidrato de rápida absorção é eficiente para o desempenho. Não. Troca. Usa efetivo. Quer dizer que ele é bom, ele é algo que está ligado a desempenho, pode ajudar mais geral, mas não tem a ver com essa transformação de energia direta, então não usa eficiência, usa efetivo, que é o termo em inglês effectiveness, né? E deixa eficiência para algo ligado a essa transformação específica de energia. Tá? É outra ideia também, que aí a gente vai melhorando a nossa linguagem. Só que eu sei que é uma bagunça, né? Às vezes está lá, mas o cara está eficiente. Não é um grande problema na prática. Mas do ponto de vista energético, era bom separar isso, assim, né? E aí a minha dica é essa, inclusive eu vou mostrar depois, é usar o outro termo, efetividade, para coisas mais genéricas, que não envolvam estritamente essa relação de transformação de energia. Tem mais pergunta, pessoal? Muito obrigado. Valeu. Tenha vontade. Olha só, gente. Então, vamos lá. Agora nós vamos entender mais o que é essa eficiência. Eu fiz um jogo aqui de variáveis para mostrar que o principal é que eficiência não é sinônimo de economia, são dois fenômenos diferentes, tá? E o Léo me ajudou aqui até a dar o exemplo de que a economia, de certo modo, ela trata de algo mais aplicado, assim, porque é o quanto que eu gasto de energia para uma tarefa muito básica, é eu vencer 1 quilômetro, eu vencer o metro, independente de como eu fizer. Eu posso ir saltitando, eu posso ir mais rasteiro, mas eu venço o quilômetro. Quanto eu gasto de energia para isso? Isso é economia. Agora, quando eu quero ver uma coisa anterior, é quanto do meu sistema metabólico, lá de energia metabólica, se transforma em mecânica, que pode ser para qualquer lado, eu posso ficar saltando para cima, e aí a economia baixa muito, né? Porque eu fico quase saltando no mesmo lugar, a eficiência pode aumentar. Porque tem a ver só com essa quantidade percentual de energia metabólica que se transforma em energia mecânica. Tá? Vamos agora complicar um pouquinho essa eficiência. Vamos entender um pouco ela em dois grandes aspectos dessa grande eficiência geral. Tá? A equação está dada ali, mas eu não sei se Vamos pensar assim, no fluxo de energia. Vamos seguir o caminho da energia, que é o mais fácil para mim, pelo menos. Tá? É uma das maneiras. Tem gente que gosta mais matemático, mas eu vou ir primeiro pelo conceitual. Vamos pensar no sentido da energia. Tá? O que acontece? No exercício, pessoal, eu tenho um sentido básico, que é o seguinte, é o sistema nervoso central mandando contrair. Tá? E dali eu tenho impulsos nervosos que chegam na junção neuromuscular, vai túbulo T, faz aquele negócio, o cálcio, as proteínas regulatórias, vão fazer a contração. Tá? Durante essa contração, eu sei que eu vou ter a quebra do ATP, em ADP mais P, e sempre aquela setinha lá do calor. Aí eu tenho a energia metabólica. Tá? E se eu quiser pensar um pouco atrás, do ponto de vista de energia, eu tenho em outro lado o substrato também. Eu tenho lá o carboidrato, a gordura, que nesses casos eu estou usando para ressintetizar o oxigênio. Toda essa energia tem esse sentido. Vai lá para a fibra muscular e lá eu vou ter um gasto energético metabólico, que é o que nós aprendemos em fisiologia. Né?
X energia lá. Aqui no caso dos exercícios aeróbicos, eu consigo estimar bem essa energia através do consumo de oxigênio, foi o que a gente conversou antes. Bom, essa energia liberada, esse calor liberado, tem um calorzinho que vai para um lado, que é sempre a setinha lá das reações químicas, mas tem também parte dessa energia que vira energia mecânica. Teoria das pontes cruzadas. Energia mecânica. E aí eu tenho que pensar na fibra muscular, ela encurtando, gerando trabalho mecânico. Tá? Esse é o sentido de energia mais claro que a gente tem. E aí eu estou ligando com alguma coisa mecânica já. Né? O que acontece, pessoal? Esse pulo do gato, da energia metabólica ali, da ponte cruzada, do ATP, né, que vira ADP mais P, essa reação química que me gera a contração, ele vai gerar energia mecânica. Tá? E é essa parte da equação aqui. EMET, que é o combustível, a parte metabólica, né, que transforma em energia, em trabalho muscular. E aqui tem um sinal de mais, que quase sempre a gente aprende primeiro isso como um tipo de trabalho muscular positivo. A gente sabe que tem também o negativo, mas vamos simplificar. Vamos primeiro entender o positivo, porque até na situação de arrasto que a gente deu lá no exemplo anterior, ali só tem trabalho positivo, só gera o trabalho positivo para vencer essa resistência. Então, o conceito fecha, tá, com isso. Bom, aí já acontece, aí eu vou trazer para vocês já um problema. Então, essa primeira parte, essa primeira divisão aqui, tá, que está mais à direita aqui na equação geral, tem a ver com o que a gente chama de eficiência muscular. Tá? Então, o meu músculo terminando lá que gera trabalho mecânico ao nível muscular. Aqueles exemplos que a gente aprende lá dos sarcômeros, né? É linear o negócio. Embora a gente saiba que o mundo é muito mais complexo depois. Mas esse é o sentido de energia. Vira trabalho muscular. Que a gente aprende que as linhas Z se aproximam também, lá da fisiologia. Tudo aquilo lá tem a ver com isso. Bom, agora tem o pulo do gato, né? A gente sabe que isso não resolve o problema do movimento. Se fosse assim tão simples, né, as coisas seriam mais assim, mas não é, né? O que acontece? Essa energia tem que ir para algum lugar. Essa energia lá dentro do músculo produzida, essa energia mecânica, ela tem que ser deslocada para o ambiente. Se é um trabalho positivo, lembra, tem aquele sentido, né? Eu tenho que gerar essa energia para o ambiente. Então, ela vai dos músculos para fora. Através de quê? De forças de reação do solo e força resistiva, por exemplo, do vento. Né? Aquele trabalho para vencer a barreira do vento, né? Tem a ver com isso, é força de arrasto. Né? Tem que ser levado. Ou seja, aqui eu vejo dois pontos de um problema. Desde o nível muscular para o ambiente. Seja ele forças de reação do solo no chão, que são as principais forças que geralmente estão atuando na locomoção, e resistência do ar. Tá? De um ponto ao outro, gente, eu tenho o problema da transmissão. Aqui não tem uma variação de tipo de energia. Aqui o que eu tenho é uma transmissão de energia. Tá? Que tem a ver com a primeira parte da equação aqui. Tá? Vejam aqui, o trabalho muscular positivo, que é mecânico, tá? Mas o trabalho muscular positivo, que estava aqui como numerador, agora é o denominador. Porque é dele ali, seguindo o fluxo de energia, para o ambiente. Qual é a principal força que a gente tem aqui? No exemplo anterior lá, era um objeto lá se deslocando, seria o quê? O trabalho ligado ao arrasto, que é a distância vezes a força de arrasto. Um trabalho mecânico externo, que eu tenho que gerar. E aqui eu tenho perdas de energia também. O sistema não é perfeito. Eu tenho cocontrações, eu tenho músculos que são estabilizadores, que não geram direto trabalho mecânico, então ativam, vai gerar energia, mas esse trabalho que ele gera ali não vira um trabalho líquido, que a gente chama, para o ambiente. Há perdas nesse sistema de transmissão. Tá? E aqui eu tenho a segunda equação. Tá? E uma multiplicação, ou seja, eu tenho duas eficiências principais. Na verdade, eu tenho um monte, tá? Mas as duas principais são essas. A eficiência muscular seguindo o caminho da energia, metabólico, virando trabalho muscular, depois desse trabalho muscular, virando trabalho externo, virando trabalho para o ambiente. E disso tudo que vai sair a minha tal eficiência geral. Tá? E aqui está o termo, então. A primeira parte é a eficiência propulsiva, que eu coloquei aqui,
né? Ou eficiência da máquina, ou eficiência de transmissão, que também é chamado, na natação é chamado disso, de eficiência de transmissão, tá? E a eficiência muscular, que é a eficiência do motor. Aqui eu faço essa simplificação que o professor Cavanha faz, tá? Nesse livro dele, que é, vejam aqui, né? Aspectos fisiológicos da locomoção terrestre com pernas, né? Legged locomotion. E aí, olhem embaixo o subtítulo. Tá? Então, a gente aprende dali, né? A eficiência da máquina e do motor. O motor e a máquina. E ele faz uma analogia a um automóvel que nos ajuda a entender bastante essas duas eficiências. Tá? Nos facilita o entendimento. Né? Então, no automóvel, nós temos o nosso motor, que tem lá uma energia metabólica, que é combustível também, no caso é principalmente fóssil, agora tem os renováveis que complica mais, mas a gente tem aquela energia fóssil, né, química, que vai se transformar em energia mecânica, através do movimento de pistões, a partir da combustão. Né? Vai ter a sua eficiência também, que até, por coincidência, é bem parecida até com o do corpo humano. Até aqui. Então, eu tenho a eficiência do motor, que no nosso caso seriam os músculos, que é mais complicado, porque nós temos músculos distribuídos no nosso organismo. No carro, geralmente, está num lugar só. Né? E depois nós temos a eficiência de transmissão. Aqueles pistões se movimentando que tem que transformar em movimento lá na roda. Tem que transmitir isso para a roda para vencer a resistência externa. Aqui no carro é principalmente a resistência do ar. Tem as questões de inércia, quando a gente acelera ou não, mas quando está em movimento, é principalmente ligado à velocidade, à resistência do ar, como é no ciclismo. Né? Então, todo esse trabalho tem que se relacionar ao trabalho que acontece ao nível do motor. E aqui eu tenho a eficiência de transmissão também. Tá? A segunda parte da história, que aí entra muita história de cinesiologia, a biomecânica nos ajuda a entender o quanto essa transmissão funciona, né? E aqui nós vamos dar uns exemplos para melhorar. Então, aqui eu tenho uma tabela que faz essa simplificação, né? Essa analogia aqui do corpo com o carro. Então, teria o motor, que seria os músculos, né? Que transformam a energia metabólica em energia mecânica. Eu tenho o combustível, né, que são as reservas energéticas nossas do exercício. Eu tenho as estruturas, que são ossos, aqui é mais complicado, né? Não é, mas resumindo, é um pouco isso. O chassi seria também toda a parte de transmissão, mas teria a transmissão especialmente, que são barras e engrenagens. Aqui eu tenho tendões, que são ligados a músculos, que transmitem força, né, as forças geradas no músculo para os ossos, né, as articulações que sustentam os ossos para gerar os torques. Então, aí todo eu tenho essa transmissão, que claro que não vai ser perfeita nunca, num sistema tão complexo, né, como é o nosso organismo, vai ter perdas nisso. Tem os sistemas de controle e precisão, que agora os automóveis chegam perto, mas o nosso organismo é muito mais complexo, né? Cada vez mais está se desenvolvendo isso com os sistemas aquele até dos equipamentos, aquele que voam lá, que faltou o nome, os drones, né, que tem os sistemas de estabilização extremamente... O nosso organismo é muito mais avançado em geral sobre isso, mas a biomimética está andando nessa direção, né, que é tentando copiar a natureza e tal. O nosso sistema é muito avançado. Por exemplo, o sistema de controle da aranha, né? É um animal lá que os uruguaios estudam muito. Há anos atrás a gente fez uma coleta lá no laboratório, que ficou famosa, que era a análise das aranhas. Eles são um modelo de análise muito interessante, porque tem poucos neurônios e um sistema de controle extremamente complexo. Eles têm 8 tipos de marchas, com 8 patas, extremamente complexo. Interessante. Nós temos os sistemas de controle de velocidade também, né? Tem os sistemas mais vegetativos, né? Proprioceptivos, temos o sistema nervoso central, voluntário, né? E no automóvel nós temos também lá os reconhecidos. Bom, mas vamos lá, vamos andar adiante. Agora, pessoal, eu simplifiquei um pouco. Como eu sou um mau professor, eu troquei de ordem, mas não muda nada, tá? A ordem do produto não altera lá o resultado, mas tem eficiência muscular e de transmissão, que até tem mais sentido, porque, pelo menos pela ordem das coisas, primeiro muscular, depois de transmissão, seguindo o fluxo de energia, tá? Temporalmente, vamos pensar assim. Para mim, ao menos, tem bastante sentido isso. E aqui colocadas as equações de novo, expostas aqui, sendo que
uma são ligadas a motor e a outra ligada à máquina, né? Que acontece, gente? Eu tenho adaptações aqui, que isso que é importante eu começar a entender. A gente não sabe completamente quem são os responsáveis de tudo isso que eu vou dizer, mas tem predominâncias que dá para dizer com alguma segurança. Quando eu faço um treinamento aeróbico, eu melhoro lá o meu sistema oxidativo, eu aumento lá o conteúdo mitocondrial, eu melhoro a parte de cardiovascular, né? Tudo isso vai potencializar, vai estar relacionado a um motor, que eu simplifiquei um pouco, mas a gente sabe que tem seus sistemas de ressíntese de ATP que são complexos, né? Mas que, em última análise, vai ter que fazer essa transformação de energia, né? Eu tenho treinamentos de força que também podem melhorar essa eficiência em situações próximas da máxima, né, da contração, que são os típicos treinos de força, mas tenho também melhoras no sistema de transmissão. A gente sabe que está até relacionado a atividades aeróbicas. Quando eu tenho músculo, eu tenho articulações mais estáveis, eu tenho uma melhor economia, né? Eu consigo gerar mais potência e às vezes com menos gasto de energia. Então essas coisas podem ter também uma repercussão sobre a eficiência de transmissão. Posso entender melhor essas adaptações, como por exemplo é o caso da caminhada dos idosos. Gastam mais energia porque tem articulações mais instáveis devido à redução de força. Então a gente até, inclusive, está testando no doutorado da Valéria essa hipótese com treinamentos específicos, né, para verificar o quanto essa hipótese proposta pelo Mian, professor Minetti e Ortega, lá, os americanos também, o quanto se sustenta, né? Se eu aumentar a força e melhorar essa estabilidade articular, então mudar o mecanismo de toda essa sequência de coisas, será que isso melhora a economia também de corrida ou não? Né? Fazer isso aliado a outros tipos de treinos e tal. Tá? O Parkinson, o exemplo das restrições de movimento são bons exemplos também para testar esses modelos, para ver o quanto até essas variáveis funcionam bem ou não. No caso do Parkinson, a gente sabe que tem ali grandes problemas, como em várias outras desordens, sobre o sistema de transmissão. Eu tenho sistemas articulares com pouco controle motor, né? Com padrões de controle motor deficitários, né? Com congelamento de estruturas, por exemplo, a dissociação de cinturas que se perde, o quanto isso repercute sobre a eficiência de transmissão e também sobre a marcha. E quando a gente melhora essa eficiência de transmissão, como isso pode melhorar a marcha, né? Isso acontece no DPOC, no Parkinson. Por outro lado, no DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, ali eu tenho um problema mais central, né? Eu tenho ali o caso o impacto disso, dessa obstrução pulmonar, que é a hiperventilação, né? A falta de ar, então problemas no processo também de uso do oxigênio no sistema pulmonar, que isso vai implicar também numa redução de uma eficiência mais ligada ao motor. Muitas vezes com pouca redução na técnica de corrida, que poderia estar mais relacionada à eficiência de transmissão. Tá? Isso a gente faz muito no grupo, no Locomotion, até eu trago pensando nesse ponto de vista, mais amplamente sobre esses modelos, né? O quanto a gente pode fazer uma coisa ou outra e melhorar alguns aspectos ligados a um ao outro e como isso melhora a funcionalidade geral. Bom, essa eficiência geral, pessoal, agora eu vou trazer aqui uma maneira que experimentalmente a gente vai trabalhar, né? Nós vamos simplificar essa eficiência geral. Agora eu coloquei as duas divisões mais próximas, tá? E aí, quando eu botei mais próximas, ó, apareceu, né, a mesma variável no numerador e no denominador. Eu posso cancelar elas e posso ter uma eficiência geral mais simplificada, que é simplesmente uma medida de trabalho mecânico externo, tá? Um trabalho mecânico dividido por um custo metabólico, que, se eu quiser ser mais exato, pode ser o custo de transporte. Tá? Mas não é a única maneira, eu já digo para vocês. Tem muita gente que calcula a eficiência através das potências, da potência mecânica dividido pela potência metabólica. Tá? Não se tem muito problema sobre isso. Tá? Inclusive, acho que até é mais usual essa forma. Mas é sempre uma variável que descreve algo mecânico dividido por algo metabólico. Tá? Lembrando que a sequência de energia é de baixo para cima, é o quanto do custo metabólico se transforma em custo mecânico, no caso, ou potência, o que for. Tá? Então, a eficiência geral, que vai aparecer sob várias terminologias,
A mais comum, eu poderia dizer que é a eficiência mecânica, tá? Simplesmente assim, mechanical efficiency é o que aparece na literatura. A medida experimental vai ser isso, vai ser uma medida de trabalho mecânico dividido pela medida do custo metabólico. Tá? Também tem a nomenclatura que aparece bastante, que é a mesma coisa, que é a eficiência aparente. Tá? Nós submeti um artigo agora com vários colaboradores que trabalham com a medida de trabalho mecânico proposta pelo professor Cavanha, e a gente chegou nesse acordo de falar de eficiência aparente, tá? Porque a gente vai ver depois que a medida de trabalho mecânico tem seus problemas. É uma medida que é um termo mais humilde, tá? Isso aparece na literatura às vezes, como aparente, porque quase sempre é um trabalho mínimo, não é o trabalho real. Já se aceita que algumas coisas a gente não consegue medir, né? Então, é um trabalho mínimo e aí se dá esse nome que significa uma humildade, é reconhecer que não é uma medida exata, que tem um certo grau de erro que a gente não entende bem, né? Mas que, no fim das contas, é muito útil, tá? A gente consegue usar isso, aparente. Eu acabo falando isso e o aluno, às vezes mais novo, acha, então tá tudo errado, por que faz isso? Não, só para dizer que é um sinal de humildade e tal, mas é a melhor medida que se tem ainda, né, que a gente tem agora de eficiência e traz muita informação interessante da função de locomoção. Vamos fazer um raciocínio aqui, pessoal, construir ao longo dos anos para tentar entender. Acho que o exemplo que eu dei para o Léo até talvez fosse melhor, até tenho que adicionar isso que tem a ver com marcha, locomoção. Mas aqui tem outros exemplos de como eu posso alterar os tipos de eficiência, tá? Dependendo do tipo de movimento. Então, foge um pouco da disciplina, vou falar do ciclismo aqui também, dar uma puxada no ciclismo também, e a gente vai ver. O que acontece, pessoal? No ciclismo, quando eu boto meu aluno num cicloergômetro, tá? Faço um movimento, tá, de ciclismo, o que acontece? Os músculos operam apenas em trabalho positivo, apenas em concêntrica. Tá? Essa é uma característica do ciclismo. Eu tenho ali só concêntrica. E aí vem a questão que eu disse que ia dizer, eu ia afirmar para vocês e vou colocar agora. A eficiência do trabalho positivo muscular em fibra isolada, ou seja, quando eu avalio só a fibra isolada e encurtando, ou seja, gerando trabalho positivo, é de em torno de 25%. Tá? 25%, ou seja, 75% vira calor. Tá? Essa é a eficiência muscular, né, na contração concêntrica, durante o trabalho positivo. O ciclismo tem só trabalho positivo, predominantemente trabalho positivo. Portanto, a eficiência é em torno de 21%, 22%. Ela se assemelha muito à eficiência da contração concêntrica. Tá? Já na corrida, pessoal, nós temos uma mistura. Nós temos uma mesma quantidade de trabalho positivo e negativo. Isso está ligado lá à biomecânica, à aula de cinética que a gente viu. Nós temos um tempo lá, durante o contato, né, que é onde eu gero mais trabalho contra o ambiente, eu tenho a primeira fase de excêntrica, eu tenho trabalho negativo, eu freno muito rapidamente, né, e depois eu reacelero, eu gero de novo trabalho positivo. Tá? Numa mesma quantidade, porque eu estou em velocidade constante. Tá? Aí a quantidade de trabalho são iguais. Nesse caso, o trabalho negativo vai influenciar esse cálculo. E a eficiência do trabalho negativo é 4 vezes maior do que do trabalho positivo. Tá? Essa relação é boa. Tá? Então, é boa de lembrar, eu digo isso, é uma dica. Assim. É 4 vezes maior, ou seja, é em torno de 100% de eficiência. Né, por causa das características do trabalho negativo, da excêntrica. Né, que eu tenho ali eu pago um preço, né, numa contração que custa pouca energia, é eficiente, mas eu causo dano em estruturas passivas, que a gente sabe. Tá? Então, e a eficiência é de 4 vezes maior. Então, na corrida, por essa razão, já me indica que ali eu vou ter uma eficiência maior do que do ciclismo. Maior. Tá? Mas é a eficiência muscular. Quando a gente fala de eficiência de transmissão, aí vem o grande segredo da bicicleta. Né? Quando eu me sento no selim lá da bicicleta e começo a pedalar, eu paro de oscilar o meu corpo,
eu paro de gerar energia potencial que enormemente, como é na corrida, tá? E tem outra vantagem, eu vou gerar um trabalho muscular que vai estar diretamente posicionado no pedal, vai estar sendo direcionado para o pedal, e esse pedal vai estar transmitindo em boa ordem, claro, não é total, se perde alguma coisa, para o ambiente, através de um sistema de alavancas muito bons que são da bicicleta. Tá? Então, aquela força lá que eu gero contra o pedal, é aquele trabalho mecânico muscular que advém para movimentar aquele pedal, vai ser muito bem transmitido, vai ser próximo do 100%. Por isso que no ciclismo, o que acontece? No ciclismo, a eficiência de transmissão é perto do 100%. Tá? E lembrem que eficiência é 1 dividido por outro. Quando é 100%, na verdade, é igual a 1. Como a eficiência muscular é de 0,20, eu multiplico por uma eficiência de transmissão que é igual a 1. Qualquer coisa multiplicada igual a 1 vai virar aquele valor lá, 0,20 vezes 1 vai dar 0,20. Por isso que a eficiência mecânica geral do ciclismo é em torno de 20 e poucos por cento. É ligado a isso, a uma transmissão quase perfeita, transmissão alta. Já na corrida, essa transmissão é baixa. Se perde muita energia devido a várias tarefas. Por exemplo, colocar a perna à frente, né? Na fase de balanço, no ciclismo é muito menor isso. Né? Aí depois tem outras coisas que eu trouxe que não tem muito a ver com o conteúdo, mas para saberem assim, de forma geral. E, claro, a funcionalidade, isso aqui eu usei um primeiro slide quando eu dou aula para os médicos, eu sou credenciado lá no programa de pós-graduação de pneumo do Hospital de Clínicas, e a gente conseguiu, até eu faço um parênteses aqui, a gente revolucionou lá o serviço da pneumo desde que a gente entrou. Eles faziam só treino e teste só em bicicleta, por segurança. Tá? A segurança é boa para os pacientes. Só que, claro, a funcionalidade, a transferência disso para o dia a dia e tal, era muito baixa. Então, a gente conseguiu trazer. E é o que a gente mostra aqui. Tá? Na bicicleta, a funcionalidade é relativamente baixa. Esses ganhos que tu tem através de treinos aeróbicos em bicicleta vão ter menos transferência para as atividades da vida diária, porque tu não passa o dia pedalando em casa. Né? Tu passa caminhando, fazendo atividades que são mais relacionadas à locomoção. Porém, a segurança, claro, é mais alta do que tem que pesar essas coisas. Mas isso é um outro parênteses. Eu queria falar mais das eficiências, tá? Esse são os exemplos. Isso aqui está um pouco fora do assunto também, mas... deixa eu passar isso aqui. Esse slide não. Vamos seguir com a eficiência, tá? Vamos lá. Então, essa eficiência de movimento, que é chamada principalmente de eficiência mecânica ou eficiência aparente, tá? Vai avaliar essa relação da quantidade do exercício feito, né, que é trabalho mecânico gerado, com o custo energético do exercício. Tá? Aí tem alguns conceitos que são muito comuns em avaliação do ciclismo. Para o nosso caso da locomoção são um pouco mais raros, mas eu trouxe para vocês também, porque é uma outra divisão que aparece bastante, que nos ajuda a pensar nas formas diferentes de medir essa eficiência. Tá? A primeira delas é essa eficiência do movimento, ou mais geral, que é uma quantidade de trabalho realizado relativa a uma quantidade de energia metabólica despendida. Tá? Eu tenho a eficiência bruta, que é essa geral, tá? Que às vezes se usa o termo gross, tá? Que é sem subtrair o valor de repouso. É simplesmente usando todo o valor metabólico. Então, ali eu estou inflando, eu já sei, essa parte metabólica. Às vezes se usa isso e a gente sabe que os valores vão ser um pouco menores do que outros tipos de eficiência, mais líquidas, tá? Porque eles entram como denominador. Então, o valor vai estar grande, portanto, vai dar menor o resultado disso. Claro, aí vem os problemas que a gente já conversou, né? Não envolve aí o metabolismo de repouso, ou seja, vai ter uma parte de um gasto de energia ali durante aquele exercício que não está relacionado ao exercício em si, e sim às funções vitais. Tá? E também tem o problema do trabalho descarregado, que é o que a gente chama de free will, tá? No ciclismo. Na caminhada é mais complicada. Na caminhada e corrida, o que a gente faz é colocar a pessoa em pé.
Tá? Mas aqui tem um outro sentido. O que se faz aqui no ciclismo? Para controlar isso, o que se avalia? Se avalia o consumo de oxigênio do cara na bicicleta pedalando sem peso, com a carga livre, tá? Só com os pesos das pernas. E se avalia esse consumo de oxigênio. E depois tu vai subtrair isso. Tu vai tirar esse efeito do trabalho para sustentar as pernas. E vai estar mais relacionado ao trabalho que tu gera para te deslocar à frente, para puxar o pedal, digamos. Tá? Então, primeira maneira de controlar melhor isso é fazendo um cálculo de eficiência líquida, que a gente já viu que seria relacionado ao custo de transporte. Tá? Na bicicleta seria subtraindo o valor metabólico pelo valor de repouso. Aí não é o pedalando, não é o freewheel, aí é só o valor de repouso. É o cara parado, sentado lá 5 minutos, tu avalia aquele valor e considera aquilo como de repouso. Tá? E tem discussão se é basal, se não é, mas seria aquele valor, tá? Quase sempre é usado aquele. E tem a eficiência de trabalho, que essa é mais próxima ainda do nosso custo de transporte. E na bicicleta dá para fazer calculando esse custo do freewheel. Faz o cara pedalar sem resistência no pedal. O pedal solto. Imaginem quando arrebenta a correia, que tu fica pedalando solto. Seria isso. Faz o cara pedalar assim, tá? A uma frequência parecida com o que seria do exercício, RPMs, né? E aí avalia o consumo de oxigênio. Esse valor tu vai subtrair ao valor de exercício. O valor de exercício menos o valor esse do freewheel. Tá? E aí eu tenho uma eficiência do trabalho. Claro que a eficiência aqui vai aumentar, né? Porque esse valor aqui vai ser reduzido para uma eficiência de pedalada ali sem peso, né? Então vai acabar sendo menor o denominador e o resultado disso vai ser maior da eficiência. E aqui eu tenho uma simplificação. A eficiência do trabalho é sempre maior que a líquida e sempre maior do que a bruta, né? Por causa dessas subtrações. E é o que a gente faz na locomoção, que a gente chama lá de custo de transporte, né? Subtrai pelo valor em pé. Seria aqui, tá? Isso é usual no ciclismo, tá? Então, de novo, tem aqui a divisão, só para simplificar. Uma outra forma de calcular a eficiência, essa sim se usa às vezes também na caminhada e na corrida, mas muito no ciclismo, é quando eu faço um teste em rampa, né? Então, eu vou aumentando a carga rapidamente e o consumo de oxigênio vira quase que uma linha, quase que tu não vê as sobrecargas que tu dá, porque vai aumentando muito rapidamente. Tá? Que tu pode fazer? Tu pode determinar esse consumo de oxigênio ao longo da carga de trabalho, ao longo da wattagem que foi usada, por exemplo, no ciclismo. Tá? E aí tu vai ter essa curva. A razão dessa curva aqui, se tu pegar a variação vertical dividido pela variação horizontal, tu vai ter a eficiência delta. Tá? Mas que desse jeito que é calculado, na verdade, vai ser o inverso. Tá? Eu coloco assim porque é assim que geralmente é registrado. Tá? Mas ele vai significar sobre a eficiência o inverso. Tá? Que significa o seguinte, quanto mais essa linha está inclinada, mais alta aqui, menos eficiente. Tá? Seria o inverso. Seria mais fácil a gente calcular a potência mecânica, botar aqui para Y, e o consumo metabólico para X, para simplificar. Mas, geralmente, não é assim que é exposto os gráficos, né? Quase sempre é pelo consumo dividido pela potência. Tá? Mas é isso, a inclinação vai me dar a eficiência delta. Se usa muito entre primeiro e segundo limiar ventilatório. Tá? Se determina os ritmos de primeiro limiar e a potência ligada ao segundo limiar e se faz durante essa fase. Tá? Que tem que ser uma fase relativamente linear, né? e aeróbica. Aqui eu trago um exemplo para vocês, para dar algum dado prático, assim, com essas variações, usando o sistema a eficiência delta para pensar sobre eficiência de exercício. Esse estudo é da professora Pogliaghi, lá de Verona. Eu conheço, uma baita pesquisadora. Ela tem um estudo clássico que eu uso até na minha disciplina, lá, de uma parte de conceito quando eu falo de princípio da especificidade, né? Então, eu tento trazer assim, quando eu tenho exercícios mais de braço, e aí eu tento verificar o quanto isso se transforma em adaptação central, né, para o corpo todo.
E isso é parte de uma discussão da teoria do treinamento muito antiga, daquela história de o que eu tenho que fazer em fases de base? O nadador pode correr ou não? Antigamente se aceitava mais isso, hoje se aceita menos, né? Hoje são mais específicos por causa desses estudos. Mas esse estudo da Pogliag faz o seguinte, ela pega metade, isso aqui não é em atleta, tá? É gente sedentária inicialmente, passam 12 semanas treinando aerobicamente. Um estudo super controlado, até quem quer conhecer um pouco sobre controle de treino aeróbico, eu sugiro ler isso, eles são muito detalhistas, assim. E o que eles fazem? Eles pegam metade desse grupo e faz treinar eles só no ergômetro de braço, tá? Que é como se fosse pedais e ficam lá fazendo exercício aeróbico desse jeito. E outra metade faz no cicloergômetro, só perna, tá? Metabolicamente semelhantes, bem controlados os estudos, 12 semanas de um jeito ou de outro. O que eles avaliam? Primeiro vem a mensagem que nos interessa, sobre a eficiência, tá? Independente do grupo, quando tu coloca as pessoas a pedalar com os braços, tá? Vejam o que acontece aqui, é essa curva aqui, tá? Do consumo de oxigênio, ou seja, seria a parte metabólica, em função da parte mecânica, da potência mecânica em watts. Tá? Vejam que a curva fica bem mais alta e mais inclinada, né, para cima do que o cicloergômetro. O cicloergômetro tem uma inclinação menor. Isso significa o seguinte, pessoal, vamos pensar assim, ó, eu gosto de ir por partes. É como se a gente fizesse uma linha vertical, tá? Vamos pegar aqui, que do ergômetro de braço vem só até aqui, né? Então faz uma linha vertical. Tá? E o que eu tenho nessa linha vertical? Se eu ir até embaixo, eu sei que a variação do mesmo ponto aqui até esse aqui, vou chutar aqui, 110 watts. Tá? Fiz uma linha vertical, num ponto máximo aqui do ergômetro, só para ter uma referência, e tenho 110 watts. Ou seja, nessa fase aqui, eu tenho 110 watts de variação de energia mecânica. Tá? Ou seja, variação de potência, a 110. É igual para os dois nessa fase. Mas vejam que para gerar esses 110 watts, olhem a quantidade de energia metabólica que eu precisei num ergômetro e no outro. Onde que eu usei mais? Usei mais no ergômetro de braço, para gerar a mesma quantidade de energia mecânica. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, se eu for lá na matemática, vai me dizer que a eficiência mecânica do exercício de braço é mais baixa do que de perna. Tá? Do que de perna. Isso já se sabe, tá? Isso aqui era o dado, eles nem usam. Depois tem os dados pré e pós-teste que eu até posso falar para vocês por curiosidade, que eu acho muito legal desse estudo. Mas a mensagem que aqui, primeira, para a disciplina, é que essa eficiência ela vai depender também do tipo de grupo muscular que eu estou usando. Já tem uma diferença básica. O cara, perna, a gente sabe que pode ser velocista, fundista, vai variar muito a eficiência. Tá? Muscular só, se a gente for pensar só na muscular, porque tem mais fibra oxidativa e tal. Mas, independente disso, quando eu uso o braço, eu já tenho uma eficiência piorada. Porque aí tem as explicações. A primeira coisa é que a eficiência muscular do braço é mais baixa mesmo. Tá? Pensem que a transmissão é muito parecida. A transmissão é no pedal ali, então tu transmite quase todo o trabalho que tu gera. Tá? Então, essas diferenças são muito relacionadas à eficiência muscular. E se sabe que no braço tem mais fibra rápida do que em perna, em geral, em média. Tá? E isso é mais forte até do que tipo de atleta, coisas assim. Se pegar o velocista, o atleta fundista, ele vai ter esse padrão também, ele contra ele mesmo, né? Nas fibras de braço serem menos oxidativas, mais glicolíticas, né? Essa é a principal razão. Depois tem um pouco de cocontração, que os braços não foram feitos para gerar muita potência, etc. Então, eles não são músculos que têm uma eficiência de transmissão tão boa assim. Mesmo que transmita para o pedal, nas articulações aqui, elas não são tão estáveis como a de membro inferior. Tá? Mas aqui tem um exemplo claro das diferenças dessas eficiências delta, tá? Que é o inverso. Então, o ergômetro de braço está mais inclinado, menor eficiência. Ou olhem matematicamente, como eu falei para vocês, façam uma linha reta. Pode ser uma linha reta para cá também. Tem gente que facilita. Faz uma linha reta para cá e vê o que acontece. Olha, para gerar 1,6 litros por minuto
de metabolismo, né, eu gasto isso e gero trabalhos muito diferentes. Né? No ergômetro de braço, eu gero aqui, sei lá, 80 watts e 1,6 litros por minuto. No cicloergômetro de braço, com essa energia metabólica, eu consigo gerar bem mais trabalho mecânico. Né? Sou mais eficiente no cicloergômetro de braço. Que quer dizer que músculos da perna são mais eficientes. Tá? Só para fazer o parênteses, gente, que eu gosto. O que acontece? Nesse estudo, olhem o que acontece. As linhas, os círculos pretos aqui são os dados de pós-teste. Tá? Vejam que os símbolos estão todos sobrepostos ao pré-teste. Significa que a eficiência não muda. O que muda, sim, é a potência mesmo. Né? Do pré para o pós, vai bem mais longe no pós. Então o branco é o pós. Vai mais longe aqui. Aqui eu botei errado. Tá? Isso aqui, o pós-teste é o branco. Tá? Então vai gerar uma potência metabólica bem maior. E o que mais? Ou seja, as eficiências não mudam, mas a potência muda. O VO2 máximo aumenta. Só que o interessante desse estudo, que não está nesse gráfico, é o seguinte, pessoal. O que eles fazem? A metade do grupo que treinou no braço, só braço, eles avaliam também no pré e no pós, na perna também. Eles fazem testes de VO2 máximo nos 2 ergômetros, nos 2 grupos. Todos fazem todos os testes, pré e pós. E o que acontece? Quem treinou só braço melhorou 20% no seu VO2 máximo. Em braço, quando é testado no braço, melhorou 20%. Quando é testado na perna, melhora a metade exatamente. Tem uma coincidência de números, melhora 10%. Ou seja, o cara só faz treino de braço e tem algo de melhora na perna, por causa da adaptação central, né? Que a gente aprende, que antigamente se pensava que era só isso, que era muito central. Não, hoje se sabe que é menos central e é mais local, mas tem também o central. Na casa desse modelo de estudo, da metade, de 20 para 10. E o mesmo é verdadeiro, o legal dessa coincidência, que o mesmo é verdadeiro no contrário. Quem treinou só perna, treinou só no cicloergômetro, quando é avaliado no braço, no ergômetro de braço, melhora 10%. E quando é avaliado na perna, melhora 20%, melhora o dobro. Né? Então, tem uma transferência de 50% de adaptação nessa variável, no VO2 máximo. Né, nesse modelo de braço-perna. Né? Isso é interessante para reabilitação, às vezes até atleta que não consegue fazer exercício com a perna, só pode fazer com o braço, então tu pode pensar em possibilidades a partir desses modelos. Vamos lá? Seguindo. Os gráficos estavam muito simples, gente, agora eu quis complicar um pouquinho. Mas eu acho que a gente tem que entender, porque esse gráfico ele foi feito inicialmente em 1938, foi publicado. Então, daqui a pouco já vai estar batendo o centenário e é muito antigo. Se o cara conseguia fazer isso lá nos anos 30, a gente tem que conseguir entender esse negócio. Eu brinco com meus alunos isso. Se é um trabalho clássico, vem de um trabalho clássico do Margaria. Ele publica isso na Academia dei Lincei, que seria tipo uma sociedade real de ciências britânica, seria dos italianos, essa academia aí. E é um trabalho que fica, até hoje, é citado, é bem citado, onde ele faz as determinações de custo energético, de caminhada e de corrida, de inclinações de 0 até 45%, que para aquela época é tremendo. Assim, a primeira esteira inclinada, ele ganha um dinheiro do Rockefeller, é tudo ligado, próprio da história da fisiologia. E essa esteira, inclusive, está em funcionamento ainda no laboratório do Sr. Minetti Cavanha, lá em Milão, lá onde eu estudei. É pura história aquela esteira. Funciona com motor ainda, a bomba, tipo o bigode dos carros, assim, senão estoura o motor. É uma viagem, um negócio. Mas olha só, mas tem boas medidas, tá? Inclusive, a gente viu que tinha melhores medidas de inclinação do que as esteiras atuais, que era óbvio, né? As esteiras comerciais têm muito erro, né? Mas vamos lá, vamos para o detalhamento aqui, gente. O que é isso? Isso aqui é custo energético, vejam que aparece a caloria, né, como a gente conversou, mas vejam que é um custo, porque está por metro percorrido. Ou seja, é um gasto de energia já transformado, não para joule, mas para caloria, mas já está considerando essa questão do substrato por metro, ou seja, é uma unidade, é mais ligada a um custo de transporte mesmo. Tá?
em função da inclinação do terreno. E aqui vamos dar uma atenção para isso, que é confuso. O zero seria no plano, tá? Mais 0,10 seria 10%, 20%. Tá, gente? 10% já é uma desgraça subir. Tá? 20% é para louco. E dali é só quase montanha, só aqueles ultramaratonistas bem loucos fazem. Tá? Seria isso. E a mesma coisa é verdade para cá, só que descendo. Aqui é o downhill. Menos 10%, menos 20%, menos 30%, menos 40%. O que ele vê aqui, pessoal? Primeiro, vamos falar das mensagens principais, né? Esse daqui é o primeiro estudo, depois o Minetti vai confirmar nos anos 90, que mostra que a economia de caminhada e corrida é maior a menos 10%. Então, isso aqui muda um pouco aquela ideia que a gente tem de que quanto mais inclinado para baixo, melhor. Menos a gente gasta energia. Não é verdade. É até 10%, sim. Depois, não compensa mais essa descida. É tanta frenagem que acaba aumentando o gasto de energia. Tá? Bom, a outra coisa interessante desse gráfico, que é por isso que eu botei aqui, mas eu sei que é um pouco complicado, que é uma informação tridimensional disso. Tá? Essas linhas loucas que saem a partir do ponto zero são as linhas de isopotência. Isoeficiência. Isoeficiência, que significa qualquer dado em cima dessa linha aqui, ele me dá, seria relacionado a uma eficiência muscular de 30%. Qualquer dado que estivesse, que aqui tem mesmo, ao caso da, olha a curva da caminhada como se assemelha aqui, dá em torno de 25%, a partir de uma certa inclinação. Tá? E aqui na caminhada, aqui na fase negativa, no downhill, é a mesma coisa. Menos 1% significa menos 100%. Lembrem que esses dados estão fracionais, mas se a gente colocar em percentual, dá nisso. Então, a eficiência muscular de 100%, que é a eficiência, lembrando, é perto da eficiência lá da fibra muscular isolada, em negativa. Fecham. E aqui tem as outras eficiências, que ele calculou isso. Isso aqui seriam como se fosse essas linhas nos dão uma ideia de uma terceira dimensão desse gráfico. Eu tenho, esse aqui é um gráfico bidimensional, né? Custo metabólico em função da inclinação, ou seja, cada ponto aqui me dá duas informações, é bidimensional, né? Ou seja, o custo energético, por exemplo, aqui que eu estou tocando na corrida, o custo energético da corrida, que dá lá um pouco perto dos 2 quilocalorias e tal, há uma dada inclinação, a mais ou menos 15%, é X. Tá? É isso que diz o gráfico. Além disso, ele dá uma terceira dimensão, que seria um sentido de profundidade, que seria como... aqui é difícil porque não é a mesma formato, mas é quando a gente vê aquelas curvas de nível em mapinha que mostra a profundidade, né? Tem as curvas de nível que indicam a profundidade, que a gente não vê na folha, porque está no sentido, né, para dentro da figura, seria a terceira dimensão. Mas quer dizer isso, aqui seria como se subisse um morro aqui da eficiência. Então, quanto mais próximos os dados estão vindo para 30, eu estou aumentando a eficiência. Se os dados estão vindo para cá, estão com a eficiência menor. Tá? Essa é a leitura do gráfico. Tá? E o que ele traz de interessante, que o Minetti vai confirmar depois, 80 anos depois? Sei lá, é um pouco menos, um pouco mais. Mas o que ele vai ver? Ele vai ver que os dados de custo metabólico de caminhada aqui no extremo, tá? No uphill extremo, acima de 15%, e acima de menos 15%, ou abaixo de menos 15%, como quiser, a menos 20%, menos 30%, eles se assemelham muito à eficiência muscular da fibra isolada. Tá? E isso não é mera coincidência. Isso significa dizer o seguinte, que conforme eu vou... Quando eu estou acima de 15%, os meus músculos operam quase que apenas concentricamente. E, portanto, com uma eficiência que é a mesma da fibra muscular isolada. E a mesma coisa é verdade de menos 15 para baixo.
quando o downhill é mais inclinado. Eu vou usar só excêntrica ali. E a eficiência mecânica desse exercício do corpo geral vai se assemelhar à eficiência muscular. E vai ser um indicativo de que nessas condições, minha eficiência mecânica geral do movimento é apenas definida pela eficiência muscular. Tá? Esse é o significado da eficiência nas inclinações, digamos. A gente confirmou isso no Nepal também, há 15 anos atrás. Né? Essas eficiências batem muito com isso. Então, quando eu faço a caminhada, corrida em terreno elevado, inclinado, eu consigo estimar a eficiência, consigo assumir eficiências tranquilamente, por causa que esses estudos já me deram essa comprovação. Claro, eu não sei em casos patológicos, coisas assim, ou muito fadigado, isso aqui é sempre em condições não fadigadas, né? Então temos que lembrar disso. Tem muita coisa ainda aplicada para se saber, tá? Isso aqui é só a base, são os dados mais de base, assim. Aqui tem um outro gráfico que mostra um pouco agora explicitamente a eficiência, agora sim no eixo Y, né? E aí mostra que em inclinações altas elas realmente se assemelham às eficiências musculares. Tá? Isso aqui é uma comprovação daquele outro gráfico. Aqui, pessoal, esse gráfico é do artigo do Minetti, de 2001, onde ele vai analisar a fisiomecânica do exercício em inclinações extremas, e vai reanalisar dados lá do Margaria, e vai confirmar vários, mas também ele vai fazer outras interpretações. O que ele faz aqui? Sabendo das eficiências em dadas inclinações, ele vai estimar uma velocidade máxima de corrida dependendo como uma função da inclinação do terreno. Tá? Ele vai pegar a partir de provas de corrida mesmo e vai estimar essas velocidades, que tem muito sentido. Conforme vai aumentando o uphill aqui, a tua velocidade de corrida vai diminuindo dessa forma. Né? Na descida, vai subindo até um certo ponto, até lá em torno de uns 15%, 20%. Depois cai de novo por razões que não são nem metabólicas, né? São razões de impacto, né? Dor e tal. Bom, mas o que ele mostra nesse gráfico que, ao meu ver, é pouquíssimo explorado ainda na fisiologia aplicada, no treinamento ou até no desempenho. Isso é um papo meu devo estar atrasado uns 10, 15 anos. Tá? Em 2008 eu fiz a última revisão séria assim, disso e comecei a ver o seguinte, quando a gente avaliou, eu fui estudar um pouquinho maratonistas alpinos, corredores que fazem muita prova louca só de inclinação, tem louco para tudo, né? Lá na Europa já naqueles anos tinha e tal. O que a gente começou a avaliar? Que o desempenho deles era mais relativo a parte da prova das descidas. Isso nos chamou a atenção, porque no início se pensava que o limite dessas provas de montanha era sempre a subida, porque é mais cansativo. Tu faz em velocidade menor, é teu limite, tu te cansa mais, né? A sensação é aquele papo de que subida é um Deus nos acuda, descida todo santo ajuda, esse papo aí. Só que começou a se observar que os caras que estavam ganhando prova estavam indo melhor, era na negativa. Na positiva, eles até às vezes perdiam um pouquinho, na fase positiva de subida. Mas na descida, eles mais do que compensavam, e quem estava ganhando essas provas era quem ia melhor. O Minetti dá uma opção metabólica aqui. Além de tem outras hipóteses, tá, para isso aí, que também acho que é pouco explorado, assim, para esses caras que fazem essas provas mais tipicamente inclinadas. Mas o que ele vai mostrar aqui? Esse gráfico ilustra uma coisa muito simples. Ele vai mostrar que qualquer ganho de economia geral, tá, para subida, para descida, mas economia de corrida nesses caras, qualquer ganho, digamos, de 5%. Tá? Vamos botar aqui mesmo no gráfico que fica fácil. Digamos que 5% é tracejado aqui embaixo. Tá? Qualquer ganho de 5%... o ganho seria a velocidade aumentaria. Tu aumentaria a velocidade nesse tanto aqui. Mas vejam o quanto tu ganha de velocidade com essa mesma ganho de economia na negativa. Tu ganha muito mais velocidade para esse mesmo ganho de economia geral, de eficiência ligada àquela eficiência muscular. Então, aqui, o que ele mostrou é que qualquer impacto de economia pode ter um melhor uso em terrenos inclinados negativos.
Tá? O quanto isso é verdade, o quanto isso é específico, não se sabe. Né? O que a gente quer estudar no grupo, inclusive com o professor Leonardo Ribas, que a gente quer fazer agora no mestrado dele, é tentar envolver alguns treinos. Não é responder totalmente essa questão, é uma coisa anterior ainda. Mas é tentando elucidar um pouquinho mais esses detalhamentos. Né? Esse aspecto aqui que comprova algumas coisas, que qualquer ganho de economia, isso repercute em velocidade de prova muito mais na negativa do que na positiva. Em velocidade absoluta. O tempo da prova é aquele, é X, né? Se tu aumentar bem mais, isso aqui vai ter um impacto muito maior na prova do que isso aqui. Tá? Aqui, por exemplo, com ganhos de economia. Tá? Então, essa é uma mensagem, Léo, até fazendo parênteses aqui, que é uma base, né? Eu não sei o quanto que a gente vai poder usar, mas é um dado que se tem, mas que não é tão aplicado. Ainda precisaria se fazer mais medidas diretas. Assim. O que eu acho é que, provavelmente, treinos de economia em downhill vão trazer mais adaptações ainda do que simplesmente treinos de economia geral, ganhos gerais de economia, mas mais específicos também vai ter adaptações locais, estruturais, tudo que vai permitir o cara fazer provas mais rápidas na negativa, obviamente. Eu acredito nessa especificidade, embora tenham sinais que não mostrem isso. O estudo do CRAN, tem um que ele publicou agora, que era um trabalho de mestrado dele, de 20 anos atrás, ele publicou só nos últimos anos, mostra que os ganhos foram semelhantes, só que os treinos foram muito mal empregados, assim. Mal dava para dizer que era um treino de downhill, assim, era uma coisa muito genérica, né? Então, eu acho que ainda treinos mais específicos podem trazer adaptações maiores ainda em determinados, tipo inclinação dependente. Claro, não vai ser para tudo, mas eu acho que para coisas mais drásticas, assim, downhill, uphill, talvez tenha, e se sabe pouquíssimo, né? Muito bem, pessoal, que horas são? Me passei, né, aqui. Deixa eu... Ixi, Maria. Era para terminar às 11, começamos uns 15 minutos atrasado. E eu estou recém na metade do conteúdo. Ah, essa é boa, né? Vamos longe. Hoje nós vamos até a 1, Marcela. Pode ser? A doutoranda é que manda aí. Se é que sim, nós vamos. A culpa é dela. Eu vou ter que sair para trabalhar, mas podemos. Eu assisto depois o resto. Ah, não é possível. Não, estou brincando. Não, eu vou mais uns 10 minutos, vamos ver. Falei tanta coisa. Mas aqui está, o conceito de economia, que a gente já falou, um dispêndio energético para executar uma dada tarefa. Aqui, vamos olhar agora curvas de economia, de custo de transporte, tá? Custo de transporte em função da velocidade. As curvas clássicas que definem essas curvas aqui em verde, elas nos definem a economia de caminhada e de corrida. Então, vamos começar pelo simples. A economia de caminhada, lá, a curva de custo de transporte, ela é em formato de U, que vai me dizer o seguinte, que há uma velocidade ótima de caminhada. Uma velocidade onde eu gasto menos energia. Se eu for mais lento do que essa velocidade, eu gasto mais energia por metro percorrido. Se eu for mais rápido do que dessa velocidade máxima, eu gasto mais energia. E vou aumentando esse custo até um ponto em que eu não suporto mais caminhar, que é quando eu vou lá correr atrás do ônibus. Eu começo a acelerar, o ônibus está indo rápido, daqui a pouco eu engato uma segunda marcha e começo a correr. Por uma questão metabólica. Porque se eu continuar caminhando, é super cansativo, não adianta, e meu organismo manda, não é que eu faça cálculo nenhum, simplesmente engata uma decisão comportamental ligada à economia. Se eu continuar caminhando, olha a linha da caminhada, faz isso aqui, e faz mesmo. Tá? Já tem estudos mostrando isso. Se eu continuar caminhando em velocidades que eu naturalmente corro, eu gasto muito mais energia do que para correr. Então, eu decido correr. E a mesma coisa é verdade para o contrário. Se eu corro em velocidades mais baixas do que a velocidade de transição espontânea, faço aquelas corridinhas semi-estacionárias lá que eu fazia no quartel aos montes, e o Léo às vezes faz com os atletas dele só para sacanear, aí tá ali o gasto energético, que a gente viu na aula passada que alguns chamam de jogging, né? Tem aquela discussão, mas o gasto energético é maior do que se eu caminhasse a essa mesma velocidade. A gente falou até da eletromiografia também naquela aula. Bom, aqui eu mostro uma outra adaptação, pessoal.
que é uma questão do envelhecimento. Conforme eu, então, alcanço lá a terceira idade, eu gasto mais energia para caminhar. Tá? O interessante é que a velocidade ótima é reduzida pouquíssimo. É reduzida, e a gente já viu que até tem como aumentar isso, mas é muito pequeno. Se eu pego jovens destreinados para treinados, a cara da curva vai dessa curva azul aqui, sei lá que cor é isso aqui, viola, para verde. Tá? E tem pouca adaptação sobre a velocidade ótima. A velocidade ótima, que é o ponto mais baixo dessas curvas aqui, elas só se alteram em situações patológicas ou na terceira idade, que a gente viu lá no estudo da Natália Gomenyuka, do doutorado dela, que a gente viu que a velocidade ótima aumentou também, então mudou um pouco a cara dessa curva. Mas em grupos de mesma idade, as curvas ficam bem parecidas com essas duas curvas aqui. O U diminui, mas ele tem o ponto baixo dessa U no mesmo ponto, não se desloca para a esquerda ou para a direita. Isso mostra que há uma adaptação mais ligada à eficiência muscular, tá? Ligada a uma parte mais interna, né? Mais adaptativa. A outra coisa, pessoal, que eu queria mostrar é que aqui também tenho curvas de nível. Aqui fica um pouquinho mais fácil de entender, mas ainda... Aqui eu tenho as curvas de isopotência. Se eu quiser olhar a potência metabólica, que às vezes me serve para marcar, por exemplo, limiares metabólicos, por exemplo, vou chutar aqui, tá? Eu sei que em pessoas sedentárias, o primeiro limiar ventilatório está em torno de 17 a 20 mililitros, tá? Tá aqui no 17, eu vou colocar, tá? Eu sei que se o sujeito está caminhando abaixo dessa linha aqui, ele está abaixo do primeiro limiar ventilatório. Essas são as atividades de longuíssima duração, subaeróbico, né? Depois tem aqui o domínio moderado, né? Que é em pessoas sedentárias em torno lá dos 30, 25. Então, vou botar 26 aqui para facilitar um pouco o exemplo. Então, quando eu chego aqui no segundo limiar, tem muito sedentário que já deveria estar quase correndo em testes progressivos lá, quando eu faço o exercício, em pessoas destreinadas, tá? Conforme melhora o treinamento, esses limiares metabólicos se deslocam mais para cima. Tá? Então, esse gráfico me ajuda a olhar a potência metabólica, vejam, mililitro quilograma minuto, como a gente começou lá na aula a falar da economia, e também olhar as curvas de economia direto, que é de custo de transporte. Eu consigo cruzar essas curvas, tá? E olhar para a economia e olhar também para a questão essa da potência metabólica, que é muito importante para treinos, né, que envolvem intensidades ligadas à potência. Tá? Se eu melhoro a economia, geralmente eu vou mais para baixo em relação a esse limiar. Então, isso me ajuda a me manter nessa intensidade por mais tempo. Esse é o significado prático, né, do treino, né? Então, são gráficos bem interessantes, mas precisa ter esse cálculo aqui louco, que é da terceira dimensão, de novo, que é como se fosse uma montanha aqui. Tá? Uma montanha que vai subindo daqui para cá. É como se fosse subindo a montanha e o pico dela estivesse por aqui, né? Então, eu sei que eu vou andando para cá, eu vou aumentando a potência metabólica do meu exercício. Mas vejam que tem intensidades onde o custo quase não muda, o custo baixa muito, mas a potência não muda. Que é o caso das baixas velocidades. Tá? Tem essas relações aí, por isso que são coisas diferentes, a potência e o custo. O custo serve para olhar a economia diretamente. A potência eu tenho que ter cuidado, porque ela pode enganar, e algumas vezes bastante, né? Que é o caso aqui, né? O custo diminui muito, a economia está melhorando demais nessas velocidades, mas a potência quase que não muda. Tá? É um sinal de que a potência aqui ela erra bastante para se falar de economia, né? A velocidade ótima de caminhada. Eu sou um bom professor agora aqui. Mas tá. Esses gráficos também. Bom, tem o idoso e o jovem caminhando, né? Algumas implicações aí.
E, por fim, esse conceito da efetividade, que vamos deixar para quando eu quiser falar de desempenho geral. Né? O treino é efetivo lá para a Marcela, que está estudando Parkinson, é efetivo. Por quê? Porque melhorou as atividades da vida diária. Algum desfecho primário que para ela é fundamental. Melhorou o teste de caminhada de 6 minutos, que é o TUG, que é super funcional. Mas então é mais eficiente. Não, calma lá. Ele é mais efetivo. É um nome genérico para desempenho. Tá? E a eficiência a gente deixa para essas outras partes. Aqui tem uma outra explicação, mas que eu já falei para vocês, da eficiência de transmissão. Né? Aqui tem partes do livro do Blake, tá? Que trata exatamente disso, onde eu me baseio bem, que tem uma forte experiência da biologia geral, né? Da fisiologia animal também, que tem um sentido mais geral para toda essa terminologia. Tá? E dali que vem, que eu costumo dizer que seria uma efetividade, que para o nosso mundo seria essas coisas. Para o Léo seria o tempo da prova. Esse é o desfecho primário do Léo Ribas, não adianta. Né? Então, se melhorou o treino, melhorou lá o tempo de prova, foi mais efetivo, mais efetividade. E deixem a eficiência para aquele caso particular, que é energético. Tá? Aí tem alguns exemplos, né? Funcional. Muito bem, pessoal. Aqui tem uns resuminhos. O modelo bioenergético ficou. Aula que vem deve ser. Depois eu vejo. Mas fechamos por aqui, gente. Dúvidas? Ficamos bastante em conceitos. Mas aí no segundo vai ter o exemplo lá do de Prampero também. Tem um exemplo para hoje. Agora o tempo está bem reduzido, tá? Mas vocês podem fazer em outro horário, que ainda é da Universidade do Colorado, tá? Que trabalha com equações quadráticas. Assim. É uma bobagemzinha, mas eu acho que é legal. Tá? Quando a gente faz as funções quadráticas, elas são, na verdade, funções de polinomial do segundo grau. Né? Então, é aquela história de x ao quadrado, aí tu bota um azinho na frente desse x ao quadrado, então x ao quadrado mais b vezes x, né, mais c. Então, tu tem 3 constantes, a, b e c. Elas vão definir a cara da função quadrática. A função quadrática tem uma cara assim. E aí, dependendo do que tu varia ali, dependendo se é a, b ou c, vai mudar a cara da curva da função quadrática. E eu acho que é um bom exercício, porque tem muita função no nosso campo que, às vezes, obedece esse comportamento e a gente poderia entender um pouco mais ele por causa dessas constantes, né? E entender o significado dessa constante, né? Eu acho que não é tão complicado, mas é um bom exercício. E, no caso, aqui tem uma aplicação direta sobre o custo de transporte na caminhada. E até na corrida, que é discutível. Porque na corrida eu sempre dou como uma linha reta, mas tem autores que dizem que seria levemente abauroado, ali teria uma ótima de corrida também, e aí apareceria a função quadrática. Uma maneira de testar isso é verificar se é significativa essa constante ou não, né? A constante que indica até a profundidade, que é uma delas, que eu não lembro agora, eu acho que é a B, mas que indicaria a ideia de profundidade aí. Tá? Mas aí o exercício vai ser isso, vai trabalhar com essas questões ali, que é bem básico, mas acho que vale a pena. Tranquilo? Então tá, gente. Fica aquele exercício ali. Se tiverem dúvida, botem também, usem a lista ali do WhatsApp para se ajudar. Tá? E quem não fez ainda, lembrem que tem um tempinho de aprendizagem ali. Ele é super fácil, assim, mas no começo sempre se atrapalha, não carrega direito, precisa do flash, precisa de alguma versão de vídeo, daquelas coisas de vídeo que tem que ter no browser. Às vezes um browser funciona melhor do que o outro, né? Aí você tem que ir testando. Vou parar a gravação.